Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, dia 14 de novembro. É isso aí. Continuando a nossa lição sobre as armas que estão à nossa disposição. Temos aqui hoje capacete e espada. E aqui armar-se para a vitória. Pois é, né? Então, a lição de hoje, ela trouxe pra gente o contexto justamente do capacete e da espada. Falando primeiro do capacete, tem um anexo com o texto de Efésios 6,17, com o texto que tem em Isaías 59. Em que Isaías 59 fala que Deus é quem veste o capacete da salvação. E em Efésios 6,17 fala que o cristão recebe o capacete da salvação. E isso é interessante porque no contexto de uma armadura de guerra, os soldados no tempo romano aqui, do Império Romano, eles compravam todas as peças da armadura. O sapato, a couraça, todas as peças da armadura eram compradas, mas o capacete era dado de graça. Ou seja, Paulo comparou o capacete com a salvação. Fica claro então de que a salvação é uma coisa que é nos dada totalmente gratuita. Não é preciso que você pague nada pela salvação. E seguindo aqui, a gente vê que o objetivo principal de Satanás é privar todos os cristãos da salvação. Ele sabe que para ele não tem uma salvação, e aí ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para a perdição, que é o contrário de salvação. Salvação, perdição. E aí Deus diz assim, olha, a salvação é dada a vocês de presente. O inimigo não pode tirar isso de vocês, porque eu os presenteei com isso. E a melhor parte de tudo, a salvação é dada para nós de uma forma que a gente não precisa de obras para sermos salvos. Ela é uma coisa totalmente gratuita e se torna uma arma muito poderosa perante o grande conflito. Na verdade, o grande conflito é em prol da nossa salvação. É Satanás lutando para tirar a nossa salvação e Deus nos dando a salvação de presente. E olha só que coisa maravilhosa nós podemos dizer. Seria muito bom que você abrisse sua Bíblia agora no Salmo 140, versículo 7, para que você, a lição até nos convida a nós falarmos juntos com o salmista, o que ele escreveu no versículo 7 do Salmo 140, que é justamente: ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegestes a cabeça no dia da batalha. Ou seja, Deus está nos protegendo com o capacete da salvação em plena guerra do grande conflito. Deus está nos protegendo. Amém. E isso é maravilhoso. E por fim, nós temos agora a melhor de todas as armas. Do que adiantaria um soldado ir para a guerra com armadura, com escudo, com capacete e sem a espada? Pois é, uma hora ele ia acabar se dando mal, só se defendendo. Nós sabemos que a espada é com certeza a palavra de Deus. A Bíblia é a arma mais poderosa que nós temos. Por quê? Porque sem a Bíblia nós não conheceríamos Jesus. Nós não conheceríamos a ação do Espírito Santo. Nós não seríamos transformados. Porque a transformação vem na nossa vida a partir do conhecimento de Deus. E só tem como conhecer a Deus por uma forma: estudando a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, está em minhas mãos agora. Glórias a Deus por isso. E eu quero muito ler com você o texto, para mim, até agora mais espetacular de toda a semana, que é Hebreus 4, versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Ou seja, a palavra de Deus vai em lugares impenetráveis. Fazer o quê? Livrar-nos do mal, transformar nossa vida, conhecer os desejos do nosso coração, nos conscientizar da salvação. E tem um ponto aqui interessante que a lição nos trouxe, que é: se você parar e analisar para a tentação de Cristo, Jesus venceu a tentação ali do diabo no deserto através de quê? Da sua palavra. Ele conhecia a Bíblia. E por isso Jesus disse: Satanás tentava ele numa coisa e ele usava a palavra de Deus para rebater, e assim o inimigo se afugentou dele. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa maior arma, a nossa maior certeza de que nós seremos vencedores durante o grande conflito. Está aqui, ó. Está nas suas mãos, à sua disposição.
É isso aí. Ao analisarmos a armadura que Paulo citou, em comparação com a armadura de um soldado romano, nós veremos o porquê que ele fez essa ligação, né? Ao analisar o cinto da verdade, os soldados eles usavam meio que uma túnica até a altura do joelho. E para que não impedisse que eles se movimentassem, eles levantavam um pouco e usavam esse cinto para segurar. Ou seja, esse cinto dava uma liberdade de movimento maior. Assim como a verdade, ela nos traz a libertação. Ela permite que nós nos libertemos das correntes do que Satanás tenta nos fazer acreditar. Então essa palavra, essa verdade, nos traz a libertação do que Satanás quer pregar para nós. Ou seja, nós conhecemos a verdade e nós estamos libertos. O peitoral da justiça. O peitoral era usado, ele era feito de couro e era usado ao redor do corpo. Para o quê? Para proteger os órgãos vitais, né? Pulmão, toda a região do tórax, toda a região vital. Eles poderiam não usar. A justiça de Deus é assim. Nós sabemos que Ele é justo para conosco. Ele quer nos dar a sua justiça, mas se nós não desejarmos usar, nós não quisermos usar, assim como a questão do peitoral, também não terá sentido nenhum. Então, esse é o ponto da questão do peitoral, da justiça de Deus. Os sapatos do Evangelho. Os sapatos eram usados para quê? Para proteger por onde eles passavam, por terrenos rochosos, até algumas coisas alguns ferros, metais que sobravam das batalhas, né, por estarem usando espada e escudo. Então, para proteger os pés. Quando nós falamos do Evangelho, ele protege nossos caminhos. A partir do momento que nós conhecemos, nós sabemos por onde andar, como trilhar esse caminho. Essa é a proteção que nós temos. O escudo da fé. A partir do momento em que nós temos a fé em Deus, nós nos livramos, como o escudo protege das lanças, da espada. A fé também nos protege das tentações, nos protege das ciladas de Satanás, fazendo com que nós desviemos delas e elas não nos atinjam. Outra questão é a capacete da salvação. A cabeça é uma região fatal. Uma pancada na cabeça é algo fatal. E esse capacete ele protege também o pescoço aqui, a região posterior do pescoço, que também é uma zona vital. E esse capacete da salvação quer dizer o quê? Se nós temos certeza da salvação, se nós lembramos do sacrifício que Cristo fez para nos dar a salvação, nós mantemos com Ele uma ligação maior. Nós temos um vínculo maior com Cristo. Isso nos faz sermos mais fortes, nos faz estarmos preparados para as situações que nós vamos enfrentar. A espada de Deus, como o próprio Gabriel já falou, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não adianta de nada nós termos nossa armadura, estarmos protegidos, se nós não pudermos atacar. Assim como Cristo, como o Gabriel falou, que Cristo lá no deserto sendo tentado, ele usava a palavra de Deus. Ele estava o quê? Se defendendo, mostrando que ele conhecia a verdade e usando suas armas contra Satanás. E algo muito importante aqui que a lição traz também é a questão vigie e ore. Não se trata de armadura, mas a questão de vigiar e estar orando é a partir daí que nós saberemos como usar tudo isso. Não adianta nós termos a espada, nós termos a armadura e nós não sabemos como usar, não estamos preparados para isso. Então é através da oração e de vigiar que nós estaremos prontos para usar todas essas armaduras e essa espada que Deus traz para nós que nós possamos estar lutando e vencendo essa guerra. Pois é. É isso aí, pessoal.